Olá, pessoal do primeiro ano, da primeira série, turma 1000. Chegamos à nossa revisão do quarto bimestre. Vamos que vamos com tudo, hein? Fechar o ano com chave de ouro. Bom, vamos à nossa revisão, ver um pouquinho dos conteúdos que nós aprendemos nesse bimestre. Nós vimos o conteúdo de preposição. Preposição é a classe gramatical que liga palavras, tá? Dentro de preposições, além dela ligar palavras, nós vimos que nós podemos identificar contração e combinação. O que é uma contração de preposição? Nós podemos encontrá-las com artigos, pronomes. Contração passa a ideia de diminuição. É quando eu vou fazer a união de uma preposição com um artigo, ou preposição com pronome, e graficamente e foneticamente ela perde alguma coisa, ela diminui, tá? Então, isso aí é contrair, é diminuir. Como no exemplo que eu coloquei aqui, ó. O na é o em mais a, que quando eu faço a junção da preposição mais o artigo, olha aqui, ó, a diminuição. Então, a gente chama de contração, perdeu graficamente e foneticamente. O do, que é o de mais o. O naquele, que é em mais aquele, né? Preposição mais pronome demonstrativo. Então, quando isso ocorre, nós temos um caso de contração de preposição. E vimos que a gente também pode ter a combinação, que é só combinar, se unir, não perde nem graficamente, que é na escrita, e nem foneticamente, que é na pronúncia. Como nós temos aqui o ao, que é a preposição a, mais o artigo o. Continuando em preposições, a gente foi para a parte da semântica. Quando a gente fala de semântica, a gente fala de ideia, de sentido que ela está passando. E aí, lá nesse conteúdo, nós vimos que as preposições, elas podem indicar a ideia de lugar, né? Está no recinto. A preposição, né? Até a contração. Companhia, veio com seu primo. Posse, a pasta do Rodrigo. Matéria, feito de plástico. Origem, veio da Bahia. Assunto, falou sobre preposição. Causa, né? A enchente a rua inundou por causa da chuva. Causa porque a rua inundou. E assim, etc. Ou seja, todas as vezes que a gente fala de semântica da preposição, é a ideia que aquela preposição está passando na oração. Seguindo, a gente viu conjunções. Conjunções que nós vimos que são as coordenativas e as subordinativas. Qual é o papel da conjunção? A conjunção liga orações passando sentidos. E aí, nas coordenativas, nós temos as aditivas, que são aquelas que passam ideia de adição. Nós temos as adversativas, que passam ideia contrária, de oposição. Alternativas, de alternância. Conclusivas, de conclusão. Explicativas, que dá a ideia de uma explicação. Essas são as coordenativas. Vimos também as subordinativas, que são elas causal, ideia de causa, concessiva, concessão, comparativa, comparação, condicional de condição, consecutiva de consequência, conformativa de conformidade, final de finalidade, proporcional de proporção e temporal de tempo. Ou seja, através do entendimento dessa conjunção, a gente chega a essa classificação. Vimos também que nós temos, além das coordenativas e das subordinativas, as integrantes. O que são conjunções integrantes? São aquelas que introduzem orações subordinadas, que são elas o se e o que. E fechando, nós vimos colocação pronominal. Colocação pronominal, que nós temos o caso de próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo, ênclise, que
que é quando ele vem após o verbo, e mesóclise quando ele vem no meio do verbo. E aqui na próclise nós temos várias regrinhas, né? Como pronome definido, palavra de negação. A gente não inicia uma oração por pronome oblíquo. Então, são determinadas as situações que a gente vai ver o uso de próclise, de ênclise, né? Como eu falei, a gente não começa uma oração com pronome oblíquo, então a gente vai fazer o uso de ênclise. Se tiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a gente vai fazer o uso de mesóclise. Então, são as regrinhas as quais a gente viu ao longo do bimestre. Ok, pessoal? Espero realmente que vocês, peguem firme aí nesse conteúdo para a gente fechar bem o ano. Pessoal, assimilando o conteúdo direitinho, tá bom? Como eu disse lá no começo, para a gente fechar com chave de ouro. Ok, pessoal? Beijos e boa prova a todos!